que o ato de meditar pode te tornar mais produtivo e focado? Independente se a sua intenção é estudar com mais foco, trabalhar e ser mais produtivo ou ler um livro sem se distrair, a meditação ela tem o potencial de te ajudar em todos esses aspectos de uma só vez. E não se preocupe, essa meditação que eu tô falando não é aquela espiritual, aquela que só os monges fazem. Ou seja, você pode mesmo, até mesmo ser ateu, cético, religioso, ser cristão, independente do que você acredita, a meditação ela não tem só a função espiritual, ela tem principalmente a função mental, inclusive para quem trabalha com trabalhos intelectuais. E se você nunca ouviu falar sobre a importância da meditação antes, fique comigo até o final desse vídeo que eu vou te dar os motivos e os benefícios do porquê você deveria meditar. Tudo isso de acordo com o livro Hiperfoco do Chris Bailey. Primeiramente, prazer, meu nome é Carlos e eu apresento aqui ao Orbucks livros técnicos que vão mudar a sua vida. A minha intenção é ler esses livros e mostrar para você que eles têm o potencial de transformar a sua vida para melhor. O simples fato de lê-los vai mudar a sua vida. Então esse é o objetivo desse canal e a primeira coisa que eu vou pedir para você é para não se inscrever. É isso mesmo. Não se inscreva no canal e eu só quero que você faça isso, que você se inscreva, dê o like e use os comentários aqui se de alguma forma eu agreguei valor na sua vida por meio dos livros. Ou seja, por favor, não me dê inscrição por dó nem nada. Eu só quero pessoas aqui que realmente gostam de livros técnicos e que gostam desse conteúdo mais voltado à literatura de livros que podem realmente transformar a sua vida. Não necessariamente livros de ficção, mas livros técnicos, ok? Agora, se você já é do canal, já conhece aqui o meu trabalho, etc. Então, não se esqueça de se inscrever, deixa o like, comente uma sugestão de livro que você gostaria que tivesse aqui no canal. Um livro técnico que talvez seria muito agregador para você que já leu ou algum livro que você gostaria de ler, mas não tá conseguindo, deixa aqui nos comentários uma sugestão, ok? Então, para começar aqui, vamos entender o que é a meditação. Basicamente, a meditação é uma forma de você treinar os seus pensamentos para redirecioná-los para um determinado foco. Ou seja, você treina a mente para focar e redirecionar os seus pensamentos para onde você quiser. É basicamente isso. Dentre as formas de meditação, existem, por exemplo, a mindfulness, a meditação transcendental, a meditação guiada, entre outros. Ou seja, é uma crença muito errada dizer que a meditação ela somente existe para fins espirituais, justamente porque a origem dela é bem rica. Existem vários tipos de meditação, ou seja, tem tanto as meditações para fins espirituais, assim como também existe a meditação que alguns povos eles desenvolveram justamente com o intuito de redirecionar o seu pensamento para trazer uma paz interior, para literalmente relaxar, por exemplo. Então, a meditação ela tem muitas fontes, muitas origens, e ela, conforme foi passando o tempo, ela foi tomando várias formas e significados. Ou seja, não se preocupe em imaginar que a meditação significa apenas alguma coisa para quem é mais espiritual, para religião budista. Não, nada a ver. A meditação ela tem realmente várias vertentes, justamente por conta da sua origem. E no caso aqui da gente que estamos trabalhando com o livro Hiperfoco do Chris Bailey, a meditação que o Chris Bailey comenta no livro é a meditação mindfulness, aquela meditação que você redireciona os seus pensamentos para um único foco, pensando na questão da produtividade e também da mente, um foco muito mais na mente do que em questão espiritual. O Chris Bailey nem cita, por exemplo, qualquer coisa relacionada à religião no livro. Agora, como que a meditação ela aumenta a nossa produtividade? Bom, de acordo com Chris Bailey, basicamente a meditação ela atua em aumentar especificamente o nosso espaço atencional. Provavelmente é a primeira vez que você está ouvindo falar de espaço atencional, então eu vou ter que explicar aqui para você estar a par do assunto, principalmente se você não leu o livro. Basicamente, o espaço atencional, de acordo com Chris Bailey, é a quantidade de capacidade que a gente tem para processar as informações. No caso, manter, processar, catalogar no nosso cérebro todas as informações que a gente obtém no presente. Então, a analogia perfeita para entender o que seria o espaço atencional é comparar ele à memória RAM de um computador. Basicamente, o computador tem a memória RAM que serve para processar as informações. Ele não necessariamente mantém, ele processa as informações, por exemplo, um navegador aberto. Ou seja, o espaço da memória RAM seria a memória de trabalho, aquilo que ele está processando no momento, no caso do cérebro, e a quantidade de capacidade, como eu disse, 16 ou 8 GB, é basicamente a capacidade do
do nosso cérebro em reter aquela informação. Por isso que a melhor analogia do espaço atencional é comparar ele com a memória RAM. O funcionamento dos dois é bem semelhante, tanto que o Chris Bailey ele usa mesmo essa analogia. Portanto, o que você precisa entender aqui é que o cérebro sempre atua em converter informações cruas, bits de informação, em histórias, lições, coisas que a gente aprende na vida e que naturalmente a gente vai chamar de aprendizados. Basicamente, essa é a função do espaço atencional e o nosso cérebro está a todo momento fazendo esse papel de converter informações para algum tipo de experiência para a gente, seja ela uma experiência a priori, no caso dedutiva, através da obtenção de conhecimento teórico, assim como a obtenção de conhecimento a posteriori, que é as experiências, as vivências que a gente tem. A todo momento o nosso cérebro está fazendo isso por meio do mecanismo do espaço atencional. Então, agora que você entendeu exatamente como que a meditação ela aumenta a nossa produtividade, vamos agora entender quais são os benefícios dela pro espaço atencional. Caso são 3 benefícios que ela oferece, caso a gente mantenha o hábito de meditar, para a capacidade do nosso espaço atencional melhorar. Então aqui vai 3 benefícios da meditação na produtividade. O primeiro deles é o treinamento da metaconsciência. No hiperfoco, basicamente você também tem que trazer a todo momento a consciência do que está passando na sua cabeça naquele momento. Porque assim que você se distrair, você vai lá, reflete através da metaconsciência aonde estão seus pensamentos e você volta a sua atenção para aquele objeto de intenção original. Basicamente a meditação vai fazer essa mesma função. Você vai treinar exatamente essa mesma questão da metaconsciência. Porém, no caso, você vai redirecionar o seu pensamento para um objeto mais específico de atenção. No caso da meditação respiratória, você vai voltar a sua atenção para a sua respiração, tentando entender as características dela, tentando entender o que aquela respiração traz no seu corpo, o que você sente quando você está respirando. No caso, uma das primeiras coisas que a meditação vai fazer é melhorar a sua metaconsciência. Então, você vai, por exemplo, treinando com a respiração, você vai tender a prestar muito mais atenção nela, o que por si só já aumenta a sua capacidade de foco, assim como você também vai treinar uma forma de divagar menos. No caso, as divagações são as únicas coisas, uma das únicas coisas, pelo menos quando se trata de distrações internas, podem atrapalhar o seu hiperfoco. Quando você estiver num momento em que você quer ser mais produtivo, você quer focar numa tarefa sem se distrair. Um dos primeiros benefícios é o treinamento da metaconsciência. E a metaconsciência, como eu disse, é você trazer à mente o que exatamente você está pensando naquele momento e voltar a sua atenção para o objeto que realmente deveria estar recebendo a sua atenção naquele momento. No caso, os estudos ou, se você estiver meditando, treinando o seu foco através da meditação, a respiração. O segundo benefício da meditação é impedir a deteriorização do seu espaço atencional, principalmente períodos de estresse. Ou seja, se você está trabalhando em um ambiente caótico, ao mesmo tempo que tem que lidar com muitas preocupações ao longo do dia, a tendência é que você transborde o seu espaço atencional e comece a esquecer das coisas. Por exemplo, o que você veio fazer no computador. Pode ser que você esteja tão preocupado com uma cobrança que o seu chefe está fazendo, talvez você esqueceu por que você abriu uma aba no computador e estava fazendo um relatório específico, dentre vários que você estava fazendo. Então, isso é uma das características claras de que você transbordou o seu espaço atencional e está começando a ter estresse. Você começa a esquecer de algumas coisas. Uma situação comum indica, por exemplo, um transbordamento de espaço atencional é quando você vai na sua cozinha e esquece o porquê você foi lá. Você fica pensando, nossa, eu vim aqui na cozinha, mas o que eu vim fazer aqui? Isso também é uma característica de estar transbordando o seu espaço atencional. Como você lida com muitas preocupações naquele momento, alguma coisa o seu cérebro vai esquecer, principalmente coisas que você tem que se lembrar, como lista de preocupações ou lista de tarefas ou compromissos. Então, naturalmente, a meditação ela vai impedir, principalmente em períodos de alto estresse, que a sua capacidade de memória de trabalho se deteriorize. Ou seja, memória de trabalho, como eu disse anteriormente, na definição do que é o espaço atencional, é a capacidade do seu cérebro processar as coisas. Ou seja, em períodos de estresse, o seu cérebro tende a processar coisas com mais dificuldade. Em períodos em que você não está tão estressado, o seu cérebro consegue processar as informações do presente com muito mais facilidade. E o terceiro benefício da meditação, que ele tem correlação com o segundo benefício, é você conseguir manter uma intenção por um tempo maior. Ou seja, se você tem a intenção de estudar, a meditação ela vai fazer com que você tenha mais facilidade em focar nesse intuito de estudar, por exemplo, um livro, sei lá, você quer ler o livro do hiperfoco. Você vai conseguir manter essa intenção por muito mais tempo do que não meditar. O que isso significa? Normalmente a gente tem uma intenção de fazer alguma coisa, conforme vai passando o dia, a gente muda de intenção. Por exemplo, ao invés de ler um livro, agora a gente quer abrir o celular e ficar nas redes sociais. Ou seja, uma mudança
mudança de intenção. O seu cérebro, ele tende a fazer isso, ele busca novidades. E a meditação, ela vai treinar você para você não ser tão refém, ficar mudando a sua intenção a todo momento. Se você vai estudar a ponto e acabou. No caso da meditação, você treina isso, por exemplo, quando você foca na respiração. Você não vai focar na respiração e depois focar em outro tipo de pensamento. Não, você vai continuar ali do começo até o fim. E o benefício de você ter essa capacidade de focar numa única intenção do começo até o fim é que você começa a se distrair justamente muito menos. E como o próprio Chris Bailey diz, abre aspas, quanto mais você percebe o que prendeu a sua atenção, mais rápido consegue redirecionar a sua intenção. Ou seja, se você se distraiu, mas você tem uma intenção clara no seu cérebro, você quer estudar e você tem o costume de respeitar aquilo que você se planejou para fazer, você vai conseguir você sim vai se distrair, mas você vai conseguir voltar a sua atenção para aquilo que realmente você deveria estar prestando atenção. Além disso, mesmo que você comece a devagar, se você treinou bem a sua mente, de acordo com Chris Bailey, para conseguir focar na sua intenção, as divagações também conseguem ser extremamente produtivas e criativas para você. Por exemplo, você pode começar a devagar pensando no seu futuro, e você vai conseguir ter a consciência, no caso a metaconsciência, saber se você quer ou não continuar naquela linha de pensamento. Ou seja, mesmo que você esteja hiperfocado, tenha uma intenção, porém comece a devagar, essa divagação você vai ter consciência dela e vai conseguir usar ela pro seu favor, no caso para planejar um futuro, para planejar alguma coisa que seja importante pro seu trabalho no presente. Ou seja, a meditação ela tem importância até mesmo caso você tenha um episódio de divagação. Comece a pensar em coisas não relacionadas àquela intenção original. Porque você, primeiro, vai conseguir utilizar essa divagação para a sua intenção original e quando você quiser, por exemplo, eu quero agora, acabou, eu já parei de divagar, agora eu quero voltar a estudar. Você vai conseguir, porque a sua intenção original, você treinou o cérebro para manter a sua intenção original. Então esse é o terceiro benefício da meditação. Agora que você entendeu quais são os 3 benefícios da meditação na produtividade, deixa eu te explicar um pouco mais sobre como funciona a meditação respiratória de acordo com o livro. Basicamente, a meditação respiratória, ela é uma das técnicas que você usa para aumentar o seu foco. Porém, como que ela funciona? Basicamente, é muito simples, você vai prestar atenção na sua respiração. Você vai prestar atenção, por exemplo, no jeito que ela flui e reflui. Você também vai prestar atenção na temperatura do seu corpo, no caso, quando você está respirando. Em que ponto você percebe mais o efeito da respiração, o jeito que você inspira e expira. Tudo isso você vai prestar atenção e é a partir daqui que você começa a ter os benefícios da meditação. No caso, quando você começa a prestar atenção na respiração, ela não vai, esse foco, ele não vai ocupar todo o seu espaço atencional. E você vai começar a divagar com mais facilidade por conta disso. Porém, esse é justamente o objetivo da meditação respiratória. Como você vai começar a divagar, a ideia é que você redirecione esses pensamentos divagatórios de volta para o foco da respiração. E é aqui que você começa a ter os benefícios, justamente aqui. Basicamente, você vai aumentar o seu funcionamento executivo, que é basicamente a capacidade de você controlar aonde a sua atenção está. E treinando a sua capacidade de prestar atenção e controlar a sua atenção, você vai melhorar muito mais a qualidade dela. Você vai conseguir controlar aonde você quer e a qualidade da atenção em qualquer coisa que você estiver fazendo, seja estudar, seja ler livro, independente. Esse treino é justamente isso, você controlar a sua atenção, você não deixar a sua atenção vir e fugir do seu controle a hora que ela quiser. Como resultado, você vai se concentrar por muito mais tempo, você vai devagar menos, ou seja, aqueles pensamentos intrusivos, eles vão vir ou vão te controlar com uma frequência menor, além de permitir que você trabalhe com uma intenção muito mais clara. Se você decidiu que vai ler um livro, especificamente, por exemplo, o capítulo 1, você vai ter essa intenção do começo até o fim. Quanto ao tempo de meditação e quantas vezes fazer na semana, segundo o Chris Bailey, se você fazer 2 sessões durante a semana de 45 minutos, já tá ótimo, ou seja, 2 dias da semana, 45 minutos, você já consegue ter benefícios. Um outro exemplo também que o Chris Bailey dá é que se você consegue fazer 5 minutos todo dia, você também vai ter esses mesmos benefícios que eu citei anteriormente, então, obviamente citados no livro. Lembrando que aumentar e melhorar o seu foco, ele é uma questão de treino. Logo, quanto mais você conseguir treinar, quanto mais constante você for no treino, incluindo utilizando a técnica de meditação, melhor. E aí você vai conseguir controlar mais a sua atenção e você vai ter mais controle sobre ela. E, naturalmente,
naturalmente, quanto menos você treinar, quanto menos você expor a sua atenção a testes e a treino, mais dificilmente você vai conseguir focar naquilo que você precisa no dia a dia. Agora, se de alguma forma a meditação for algo muito intimidante para você, o Chris Bailey sugere que você apenas faça o mindfulness, que é basicamente, em tradução livre, a atenção plena. De acordo com o Chris Bailey, abre aspas, por atenção plena, entende-se tornar consciente aquilo que preenche sua mente e perceber as circunstâncias do momento atual. Isso inclui observar tudo que você perceber, sentir ou pensar. A atenção plena difere do hiperfoco em um aspecto principal. Ela diz respeito a concentrar-se nas circunstâncias do presente em vez de mergulhar nelas. E para traduzir o que o Chris Bailey falou, vou te dar 2 exemplos. Você já conseguiu tomar um banho e sentir de verdade a água batendo no seu corpo? Realmente você focar nessa sensação? Qual foi a última vez que você conseguiu fazer isso? Provavelmente você nem deve se lembrar ou nem deve ter percebido isso, porque na maior parte do tempo, quando a gente está no banho, a gente deixa a mente devagar. A gente deixa a mente ir para outros assuntos, outros problemas que a gente tem no nosso dia a dia, ou até mesmo a gente acaba relaxando, não necessariamente prestando atenção na água, mas usa o tempo do banho para relaxar. O Chris Bailey, por exemplo, ele diz que a atenção plena é justamente prestar atenção na sensação que a água está tendo no seu corpo naquele momento. O calor, realmente a água tritando com o corpo. Isso já seria um exemplo de atenção plena. Um outro exemplo de atenção plena que você pode trazer para o seu dia a dia para justamente treinar o aumento do seu foco é focar no gosto que aquela xícara de café que você está tomando tem. Novamente, a gente tende a estar tomando alguma coisa ou comendo e com a nossa cabeça em outro lugar, divagando para outros pensamentos. Porém, ao invés da meditação, você pode também utilizar, por exemplo, um momento de almoço, um momento que você está provando alguma coisa ou sentindo alguma coisa e focar naquela sensação. Quando você foca nela, você também está treinando a sua atenção. No caso, apenas o mind, que é a atenção plena, e não a meditação mind, que é você pegar o seu foco e focar durante a meditação e focar, por exemplo, na respiração. Logo, são 2 técnicas diferentes. Uma, vamos dizer assim, é menos intimidante que a outra. Uma é a meditação com foco na respiração e a outra é só você focar nas pequenas coisas do seu dia a dia, coisas que você normalmente ignora e deixa a mente devagar. Isso também vai ajudar na sua atenção, por exemplo. Lembrando que toda vez que você perceber que a sua mente divagou, você já está pensando em outra coisa, não tem problema. Dê risada disso e aceite. É normal a nossa mente divagar e não se cobre por isso, porque focar no presente é uma das coisas mais difíceis que tem. A gente sempre está pensando ou no passado ou no futuro. E a tendência é que com o treino do hiperfoco, você consiga focar no presente, seja para estudar ou seja até mesmo para aproveitar uma xícara de café ou um banho bem tomado. Então, naturalmente, o Chris Bailey te dá essa dica para você não se preocupar quando começar a perceber que a sua mente, durante os treinos de atenção plena, começar a devagar. Apenas ria e volte e tente novamente aumentar o seu controle sobre a sua atenção. Então, independente se você estuda, se você trabalha, se você tenta ler um livro ou precisa da sua atenção para algum trabalho intelectual de alguma forma, provavelmente você já deve ter percebido a importância e o quão relevante seria você ser extremamente focado. E não só isso, como também os benefícios que você teria. Dessa forma, a meditação é uma das inúmeras formas, como as próprias citadas aqui no livro, tem a meditação e tem só a atenção plena por si só. Ela é uma das inúmeras técnicas que você consiga trabalhar melhor o controle da sua atenção. Porém, entender a técnica por si só não é somente isso que vai fazer você ser mais produtivo. É preciso entender como o seu cérebro funciona, principalmente em relação à atenção. Por exemplo, uma coisa que você não deve saber, estar focado a todo momento é impossível. Você também tem que trabalhar em momentos em que você tem que desfocar, tem que estar literalmente divagando de forma consciente. E isso é uma das coisas, é o diferencial do livro do Chris Bailey. Ele não só te ensina a hiperfocar, ser alguém mais focado, mas ele também te ensina a aproveitar momentos em que você não está focado mesmo. Você não consegue focar por nada, principalmente quando você está cansado. Então, se você quer entender mais sobre a sua atenção, quer entender e dominar o seu cérebro para você conseguir focar nos estudos, no trabalho, conseguir focar na vida no geral, vou te dar 2 recomendações aqui. A primeira delas é para você entrar na comunidade da OurZ. Lá eu vou conseguir passar para você todo o conteúdo que sair no site, no canal da OurBugs, e não só da OurBugs como também da OurSapiens, tudo que vai te tornar uma pessoa mais inteligente por meio da filosofia, dos livros e por meio de conhecimentos técnicos no geral, principalmente relacionados a livros, eu vou te avisar na comunidade, além de ir conversando com vocês ativamente sobre qualquer tópico relacionado a livro, ou da vida no geral, que principalmente seja relacionado a livro. Então essa é a primeira recomendação que eu vou te dar. Primeiro link na descrição e também nos comentários. Além disso, eu vou também te recomendar a resenha aqui que eu já fiz no canal, do porquê você deveria ler o Hiperfoco do Chris Bailey. Então eu te espero lá, combinado?